Luto é luto, seja pela vida que se foi ou pelo amor que se acabou. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Pode restaurar nossos casamentos e relacionamentos. A morte é um drama inevitável. Todavia, enganam-se aqueles que acham que a morte e o luto se restringe à morte da nossa vida. Na realidade, a morte, o luto, ele também pode ser aplicado às nossas relações interpessoais. Relação com irmãos, com amigos, com pai e mãe, com o cônjuge e, infelizmente, a morte, o luto, ele vai muito além daquilo que podemos, às vezes, refletir de forma superficial e rasteira. Atenção para a parábola do porco-espinho. O irmão já conhece? Pois é. Diz a parábola que, na época do gelo, bem antigamente, haviam porcos-espinhos que estavam sentindo muito frio. E este frio corria o risco de congelá-los. E eles tinham que fazer a seguinte escolha: aceitavam ser espetados pelos outros porcos-espinhos e se manter aquecidos, ou decidiam que não aceitariam ser espinhados e morreriam de frio. Aplicação prática disso. Às vezes, a convivência com os nossos amados requer perdão e também é um desafio. Mas o gelo, o frio, pode representar a solidão, algo que ninguém deseja. Então, minha irmã, a morte é dolorosa, ela também é inevitável, a morte natural. E o próprio Jesus chorou ao chegar ao lugar onde seu amigo Lázaro estava. O detalhe mais intrigante para mim é que, mesmo sabendo que Deus já havia dado poder a Jesus de ressuscitar Lázaro, o nosso Senhor Jesus, ainda assim, conseguiu chorar e não se poupou as lágrimas. E sabe por que isso? Porque, apesar de ser Deus, ele também era homem e amava o seu amigo e sabia e sentiu também a dor do luto. E o luto pelo amor que acabou. Lembremos-nos hoje que há vários tipos de amor. A morte dos relacionamentos entre irmãos, entre amigos, entre pessoas que se amam. Infelizmente, a morte, ela também pode ser vista pela ótica dos relacionamentos. E esta morte, este luto nos relacionamentos provoca dor, saudades e, posteriormente, o contentamento. O que é triste, lastimável, é o contentamento pela morte de alguém vivo. Isso acontece quando, infelizmente, um não concorda mais com o outro e ambos decidem seguir caminhos antagônicos. Algumas vezes a culpa é do rancor, outras da falta de perdão. Há ainda casos em que os muros de alta proteção e da suposta razão impedem o contato e os relacionamentos se esfriam e morrem gradativamente. A primeira morte, a natural, não há muito o que se fazer no campo humano. Todavia, meu irmão, minha irmã, assim o que se fazer no campo espiritual, pois, por meio da oração e do tempo diário com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo irá nos trazer alívio aos nossos corações, o consolo que tanto precisamos e o alento para a dor e a agonia de nossas almas, a dor de perder aquele que tanto amávamos. Em relação à segunda morte, abre aspas, a morte do ex-amado, há esperança. E o nome dessa esperança é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus é a esperança para relacionamentos destruídos, para casamentos, para amizades que se transformaram em inimizades e também para famílias destruídas por erros
e pecados. Precisamos, primeiramente, erguer a bandeira branca e retirar os muros por intermédio do perdão e também da retirada dessas barreiras colocadas pela decepção. Segunda lição que eu e o irmão e a irmã precisamos aprender. Ao perdoar, perdemos o direito de ficar apontando os erros alheios do passado. E ainda devemos ter cuidado em não apontar novamente aquilo que ocorreu após a reconciliação e o perdão. Por quê? Ora, devemos fingir que nos esquecemos? Não. A lembrança faz parte da nossa natureza humana, mas jogar na cara o passado não irá trazer paz, mas sim a infelicidade, gerando a inimizade e o distanciamento, que no decorrer do tempo fará com que aquele grande amigo, antigo amor ou familiar querido seja apenas uma pessoa que você e eu conhecemos no passado. Te faço, irmão e irmã, 3 perguntas. Toda essa amargura e rancor valem mesmo um casamento feliz em sua maior parte do tempo? Uma grande amizade de infância? Ou ainda um relacionamento de irmãos desfeito por erros e opiniões controvertidas? Jesus nos chama hoje à união com Ele para vencermos o luto natural e dos relacionamentos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode nos ajudar na tarefa de perdoar, mas requer de nós a decisão de não voltar ao passado, quando parecer conveniente, para remoer feridas já cicatrizadas. O perdão é uma espécie de rasgação de dívida, ou rasgar dívida, ou ainda rasgar uma promissória. Só que o mais importante dessa analogia é que, ao se rasgar esta promissória, nós não podemos tentar montá-la e colá-la. Já era dívida prescrita, rasgada, não vale mais. Marcos 5,39 traz a história de Talita Cumi, que quer dizer, menina, levante-se. Esta menina estava morta. E Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E a conseguir ressuscitá-la, Deus disse algo muito interessante no versículo 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Ele pediu para que não ficasse espalhando a notícia da ressurreição da filha de Jairo. E disse algo que é mais importante para mim e para você. Mandou que dessem a ela de comer. A planta está quase morrendo, nós devemos aguá-la, nem com muita, nem com pouca água, com a quantidade certa. A menina que morreu ressuscitou, Deus mandou dar comida. As relações interpessoais que estão na UTI precisam de cuidado, de comida balanceada pelo Espírito Santo de Deus, para que essas amizades doentes possam ser curadas pelo sangue de Jesus. Amém? Agora, a nossa oração final, para que possamos meditar e refletir sobre tudo que aprendemos, sobre a importância de estarmos ligados a Jesus, de perdoar e vigiarmos, para que não perdamos pessoas que amamos, para que não ocorra o luto de pessoas vivas. Tu és adorado em nossas vidas, pois tem o poder de curar as feridas deixadas pela morte natural e pela dor das discussões, das brigas interpessoais. Confessamos que, às vezes, temos dificuldade em perdoar, de destruir as barreiras e levantar a bandeira da paz. Gratos somos, Jesus, porque não desvia os ouvidos a uma oração sincera de um coração ferido. Suplicamos, Jesus, ajude-nos a vencer a dor da perda dos parentes que morreram de fato. E ajude-nos a perdoar, Senhor. Assim suplicamos, porque somos carnais e pouco espirituais. Ajude-nos a liberar perdão. E eu profetizo sobre a minha vida e sobre a vida do irmão o perdão, a paz e a abundância do Espírito Santo.
Amém e amém.